Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniel, esse é meu amigo Pedro. Prazer. E hoje nós iremos apresentar nosso segundo trabalho, a disciplina de Circuitos Elétricos 3, ministrada pelo professor Sérgio Escalante. Vou dar a voz ao Pedro. Primeiro eu vou ter que introduzir a vocês, antes de falar sobre MMGD, o que é a geração distribuída. Ela é uma forma alternativa de consumir e de gerar energia elétrica, que em partes não depende da geração da concessionária. A geração distribuída é baseada na utilização de pequenos geradores, como a usina solar, eólica ou hidráulica, que pode ser aplicada tanto em indústrias quanto em residências, fábricas e etc. E vai ser usada para alimentar máquinas, como no caso de indústria, motores, ou até no caso residencial, motores também, né? Como ventilador não deixa de ser motor. E desde 2012 ela é regulamentada pela ANEEL. E dentro da geração distribuída tem dois grupos, que é a micro e mini geração distribuída. Por favor. Então, como o Pedro falou, MMGD significa micro e mini geração distribuída. Então, agora eu vou apresentar para vocês a diferença entre elas. A micro geração distribuída tem uma potência instalada de no máximo 75 kW. E quando você vai aderir à microgeração, quem arca com os custos de atualização da sua residência é a distribuidora. Por exemplo, quem quer gerar a energia MMGD, ela precisa atualizar o medidor dela. Nosso medidor, acho que na maioria da casa de vocês, é só de consumo. Então, nesse caso aqui, precisa de um medidor bidirecional, que vai medir tanto o consumo quanto a injeção na rede. Como um sistema micro, ele é um sistema que tem um menor impacto na rede e todo o seu sistema é mais simples. Já na mini, temos uma potência instalada mínima de 75 kW, porém temos uma potência limite. E esse limite pode seguir dois caminhos. Um limite de 3 megawatts para fontes não despacháveis, que são fontes que a gente não tem controle, como a solar e a eólica, nós não temos controle dessa geração, ou 5 megawatts para fontes despacháveis, que são fontes que a gente tem controle. E aqui na imagem a gente pode ver a diferença de uma imagem de uma casa com painel solar, que significaria o micro, e uma fazenda solar, que representa a mini geração. Falando um pouco agora sobre regulamentação e normas, desde 12 de abril de 2012, quando saiu a Resolução Normativa ANEEL número 482 de 2012, o consumidor brasileiro pode gerar sua própria energia elétrica a partir de fontes renováveis ou uma cogeração qualificada, e pode fornecer o excedente para a rede para posterior compensação do consumo de energia. A ANEEL, ela estabelece algumas regras para participação, claro, MMGD, ela vai estabelecer qual é a geração que participa da mini e da micro, que foi o que o Murad acabou de explicar, as fontes permitidas, que será apresentado no próximo slide, as modalidades que participam do sistema de compensação de energia elétrica e o método de conexão à rede, o projeto que você precisa fazer, a instalação, o sistema de medição e etc. Então, como o Pedro acabou de falar, nós temos apenas algumas fontes que são permitidas. Eu trouxe aqui as 5 principais, não são todas. Eu separei em não despacháveis, que, como eu falei, são fontes que nós não temos o controle, como a solar. E aí vale ressaltar que a solar representa 99% de toda a geração brasileira, da MMGD brasileira, do ciclo. Depois temos a eólica também, muito importante, e as despacháveis, que são fontes nas quais nós temos o controle. A hidráulica, que vem da correnteza das águas, a biogás, que vem da decomposição de material orgânico e vegetal, e a imagem representa bastante o que é, e a biomassa, que vem do bagaço da cana-de-açúcar. Ok. Para você implementar um sistema MMGD, você vai precisar de alguns passos. O primeiro deles é a análise da viabilidade técnica e econômica. Ou seja, você, consumidor, vai ter que fazer um estudo para ver em quanto tempo que você vai ter o payback desse material que você vai comprar, do projeto que você vai fazer e da instalação. Depois você vai passar por um processo de projeto e aprovação. E vale lembrar que esse projeto não tem que vir da concessionária. Você pode contratar qualquer engenheiro eletricista para fazer o projeto e a instalação do seu equipamento. E vale lembrar que a aprovação prévia do projeto não pode ser exigida pela distribuidora como requisito para orçamento. Ou seja, se você ainda estiver no primeiro passo da análise da viabilidade técnica e econômica, você pode muito bem solicitar à distribuidora um orçamento de quanto é que vai ficar para eles irem lá e fazer a instalação e conexão à rede, que é o próximo passo. Depois, quando você já tiver tudo pronto, você vai mandar uns documentos que estão na resolução homologatória da ANEEL, número 482, se eu não me engano,
E a efetiva conexão à rede vai acontecer quando a distribuidora for, por exemplo, no caso residencial, na sua casa, vai realizar a vistoria de todo o equipamento que você contratou um engenheiro para fazer, ou você, no caso, se for engenheiro, fizer, e quando for aprovar, ela vai instalar ou trocar o equipamento de medição da sua casa. E isso também acaba linkando com a parte de monitoramento e manutenção. Essa parte do monitoramento é responsabilidade da distribuidora. Ela vai arcar com toda a responsabilidade técnica, ou seja, alguém para ir lá fazer, e financeira. Ela não vai te cobrar sobre o equipamento de medição. Mas a realização das manutenções preventivas é de total responsabilidade do consumidor. Ou você fazer, ou você contratar um terceiro para fazer. Isso não é responsabilidade da distribuidora. Então, agora eu vou apresentar para vocês quais são os benefícios da MMGD para a gente contratar ela. A primeira, acho que é a mais importante, é o que move o mundo, é a redução de custo. Quando você está gerando sua própria energia, essa energia vai compensar na sua conta de energia elétrica, coisa que o Pedro vai apresentar no próximo slide. Segundo ponto, sustentabilidade. A MMGD ela não emite gases de efeito estufa, que gases também conhecido como GE, gases de efeito estufa. Terceiro, a MMGD traz consigo novas tecnologias, como o medidor bidirecional, o Smart Grid, que também está intimamente ligado, e cada vez mais está tendo um aprimoramento dos conversores, porque, por exemplo, a energia solar ela é gerada em DC e é convertida para AC. O quarto ponto que eu separei aqui é a segurança energética. Para a gente entender, vou dar um exemplo. Vamos dizer que tem um apagão. Caso a gente tenha geração na nossa própria residência, pode ser que a gente não seja afetado. E a última, por fim, redução de perdas. Como a gente sabe, como a gente já cansou de fazer exercício, a nossa linha de transmissão ela tem perdas. Então, a partir do momento que a gente gera na nossa própria residência, a perda é muito pequena. O sistema de compensação de energia elétrica também é conhecido como net metering. Talvez vocês não tenham escutado essa palavra, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui já escutou falar sobre isso, porque é um assunto que está muito em alta. O que acontece? No início da apresentação, eu falei que, em partes, a MMGD não precisa da concessionária. Mas, no caso do sistema de compensação de energia elétrica, isso é importante, porque acontece? A rede vai funcionar como se fosse uma bateria. Eu vou dar um exemplo no caso da energia solar, que é o que a gente está falando mais sobre, porque representa praticamente 100% da geração de MMGD. No caso da geração solar, você só tem incidência durante o dia e à noite não tem. Então, a rede vai funcionar como se fosse uma bateria, armazenando o excedente de geração que você tiver para poder consumir durante a noite. E caso, dentro de um mês, a geração que você teve durante o dia ainda seja maior do que o consumo, esse extra pode ser utilizado de duas formas. Redirecionando para outras unidades que fazem parte do sistema de compensação de energia elétrica, que também vai ser apresentado, ou utilizando crédito de energia. E esses créditos de energia, como é que funcionam? Eles podem ser utilizados atualmente dentro de 5 anos, mas não foi sempre assim. Em 2012, quando a ANEEL assumiu a regulamentação, o prazo vigente era de 36 meses, mas em 2015 passou a ser 60 meses, ou seja, 5 anos. E esse crédito que você tiver, caso não seja utilizado dentro de 5 anos, ele é perdido, porque ele não pode ser convertido de forma financeira. Então, por fim, a gente tem aqui as 4 modalidades presentes. A primeira é geração junto à carga, que é a mais comum na casa das pessoas, que o nome já diz, a geração está junto com a carga. A sua geração está na mesma residência que a carga. Segundo, geração remota. Vou dar um exemplo, vamos dizer que a nossa geração esteja no Fonseca e a UERJ seja a unidade que já está com a carga. O Fonseca também vai gerar e a UERJ vai estar consumindo ela. Esse abatimento, essa compensação é feita pelo CPF ou próprio CNPJ. Terceiro é de múltiplas unidades consumidoras. Esse caso está muito presente em condomínios, onde temos diversos apartamentos e o condomínio em si. Então, nesse caso, toda a geração realizada é distribuída pelos moradores e pelas áreas comuns, como área de piscina, bomba, iluminação e elevador. E, por fim, a geração compartilhada é um grupo de consumidores que tem algum tipo de ligação, seja um consórcio, uma cooperativa, uma união civil, todos eles estão gerando e essa energia gerada é distribuída entre eles. Antes da gente concluir o nosso trabalho, a nossa apresentação, como a gente ainda tem um tempo, eu tenho certeza que o Daniel vai gostar de mostrar um site aí do EPE que fala sobre justamente a questão de micro e mini geração de energia elétrica. Então, aqui é um site da EPE, como o Pedro falou, e aqui tem diversos itens que a gente trouxe na nossa apresentação.
Então, a gente pode filtrar aqui o anual, a gente pode escolher um estado, vamos escolher o Rio de Janeiro, por exemplo. E aqui, a gente pode escolher o município, que é... Travou. Distribuidora, Light, Enel, por exemplo. A fonte, como eu apresentei, fonte solar, térmica, hidráulica. E as modalidades que foi que eu acabei de apresentar, que é a geração na própria C, autoconsumo remoto, geração compartilhada e condomínios. E a gente também pode filtrar por micro e mini geração. Os créditos que a gente julgou mais importantes são esses três aqui, que aqui temos a potência instalada, aqui as fontes, como a gente pode ver aqui, a solar está atualmente 99,9%, e aqui as modalidades, que está predominando é a geração da própria C, que fica na nossa casa, né? Você pode apresentar, por favor, a questão de retorno financeiro? Retorno financeiro. Isso. Eu falei sobre a parte de implementação do sistema, e esse site também tem algo que é muito importante caso um dia alguém venha querer fazer uma instalação na sua residência. Aqui mostra o tempo de payback que você vai ter. Antes, em 2014, o tempo de payback demorava muito mais, porque era uma tecnologia mais nova, etc. Mas caso você instalasse em 2023, que a gente ainda não tem o dado do final de 2024, você ia levar aí cerca de 3 anos para ter o payback. Então, esse site ainda tem algumas outras, por exemplo, investimento ou geração, mas a gente, infelizmente, não vai poder apresentar tudo. Voltar para a apresentação. Enfim, então, concluindo o nosso trabalho, a MMGD diversifica a matriz energética, promove sustentabilidade e autonomia, ela oferece alguns benefícios, como a redução dos custos e perdas, que foram apresentados, a segurança energética, por não depender 100% da concessionária, o impulso à inovação e tecnologia, como foi dito, o medidor bidirecional foi inventado para auxiliar isso, mas apesar de todos esses benefícios, ela ainda conta com alguns desafios a serem superados, como a complexidade regulatória e altos investimentos iniciais, que, como a gente pode ver, vem caído dentro de 10 anos para cá, a necessidade de uma infraestrutura adequada para você poder instalar o seu painel ou a sua usina eólica, e exige um monitoramento e uma manutenção de muita responsabilidade do consumidor. Porque se você não fizer a manutenção no seu equipamento, enfim, né? E, por fim, eu gostaria de deixar algumas recomendações, como as melhorias na regulamentação, que, apesar de ser muito nova, dentro de 10 anos, comparada à regulamentação que a gente tem, ainda tem espaço para melhoria, e incentivos financeiros, que, apesar do sistema de conversão elétrica ser muito bom, ele ainda não permite o retorno financeiro, como eu já havia dito. E, por fim, é isso. Gostaria de agradecer a todo mundo. Obrigado.